Bom dia, oitavo ano! Na aula de hoje, nós vamos finalizar os exercícios do nosso livro de atividades sobre volume e capacidade. Então, acompanhe a explicação, vamos resolver juntos os exercícios a partir da página 36. O exercício 13, que é o próximo que nós temos para resolver, na casa de Manuel há uma caixa de água vazia com capacidade de 2 metros cúbicos. Manuel ele vai encher essa caixa trazendo água de um rio próximo, em uma lata cuja a base é o quadrado de lado de 30 centímetros e a sua altura é de 40 centímetros, como nós vemos aqui na figura. Então, no mínimo, quantas vezes o Manuel vai precisar ir até o rio para encher completamente essa caixa de água? Então, primeiro nós precisamos encontrar qual que é o volume da lata, né? Então, como que nós encontramos o volume? Utilizando a fórmula, né? Então, é volume da lata igual, então, A ao quadrado, que seria esse valor, vezes B, que seria essa parte aqui. Então, é 30 ao quadrado, então, é 30 vezes 30, e aí, vezes 40. Então, 36.000 centímetros cúbicos. E agora, o volume da caixa. Então, o volume da caixa, aqui no exercício mesmo, ele nos diz que é 2 metros cúbicos, né? Então, transformando aí em centímetros, porque aqui nós estamos trabalhando com centímetros, nós vamos ter esse valor. Então, agora nós pegamos o volume aqui da caixa e vamos dividir pelo volume aí da lata, né? Então, nós vamos ter aproximadamente 55,56. Então, qual que é a opção correta? Então, no mínimo, ele vai ter que ser 56 vezes aí, vai ter que encher essa lata. Então, a opção correta é a opção D. Questão 14. Deseja-se construir uma caixa sem tampa, utilizando uma cartolina de dimensões de 30 por 50 centímetros. Para isso, corta-se de cada ponta da cartolina um quadrado de área de 25 centímetros. Então, ele corta aqui, né, esses quadrados. Aí, ele fala a seguir, ele fala o seguinte: analise as 4 afirmações e marque a coluna da esquerda para a afirmação que estiver verdadeira e marque a coluna da direita para a afirmação se ela estiver incorreta, falsa. Então, a observação, ele fala para pintar a bolinha completamente. Então, olha só. Cada quadrado que será cortado da quina, ele possui, né, ele está medido em 5 centímetros. Então, o lado, né, aí ele mede 5 centímetros. Então, é verdadeiro. Por quê? Porque aqui fala que a área do quadrado é 25 centímetros, né? Então, como que nós calculamos a área de um quadrado? Nós multiplicamos aí lado vezes lado. Então, se mede 5 cada lado, é 5 vezes 5, que vai dar 25. Então, aqui é correto. Aí, aqui na opção B. Após os cortes dos quadrados e depois de fazer corretamente as dobraduras, irá formar-se um paralelepípedo retângulo de volume de 4.000 centímetros cúbicos. Então, essa opção também é verdadeira, porque se a gente retirar 5 centímetros aqui de cada lado das dimensões da caixa, vai ser 40 centímetros, né? Em vez de 50, porque aqui é 5 e 5, então 5 mais 5 vai dar 10. Então, em vez de 50, vai ser 40, né? Porque 50 menos 10 é 40. E aí, também, aqui essa parte, em vez de 30, vai ser 20, porque aqui é 5 e 5, então 5 mais 5 é 10, 30 menos 10 é 20. E aí, multiplicando, né, esses valores, quanto que nós vamos ter? 4.000, né, centímetros cúbicos. Ou seja, essa opção aqui, então, ela está correta. Na questão C, após os cortes dos quadrados e depois de fazer corretamente as dobraduras, irá formar-se um paralelepípedo retângulo de dimensões de 25 por 45 e 5. Então, olha só, essa opção aqui, ela é incorreta, né? Só a gente olhando aqui para a opção B, nós vemos que ela é o contrário, então ela está incorreta.
Na questão D, na formação do paralelepípedo são descartados ao todo 100 centímetros quadrados de cartolina. Então, essa opção aqui, ela é verdadeira, porque como são 4 quadrados de 25 centímetros quadrados, então seria 4 vezes 25 que vai dar 100, né? Então, ao todo seria 100 centímetros quadrados que serão retirados. Então, aqui a opção, ela é correta. Questão 15. Em alguns países, né, a unidade do volume utilizada para indicar o conteúdo de alguns recipientes é a onça fluida britânica. O volume de uma onça fluida britânica, ela corresponde a esse valor em ml. Então, o título de simplificação, considere uma onça fluida britânica correspondendo a 28 milímetros. Nessas condições, qual que é o volume de um recipiente com capacidade de 400 onças fluidas britânicas em centímetros cúbicos? Então, olha só, usando essa notação da onça fluida, né? Então, nós temos 400, né? Então, é 400 vezes 28. Então, vai dar 11.200 ml. Então, como 1 litro corresponde a 1.000 centímetros cúbicos, nós vamos ter 1 ml igual a 1 centímetro cúbico. Então, multiplicando esse valor, nós vamos ter quanto? Nós vamos ter 11.200 centímetros cúbicos. Qual que é a opção correta? A questão A. Questão 16. Uma artesã, ela confecciona 2 diferentes tipos de vela ornamental a partir de moldes feitos de cartões de papel retangulares de 20 centímetros por 10, conforme nós vemos aqui. Unindo 2 lados opostos do cartão de 2 maneiras, a artesã, ela forma cilindros e em seguida ela preenche completamente com parafina. Supondo-se que o custo da vela seja diretamente proporcional ao volume da parafina empregado, o custo da vela do tipo 1 dessa daqui, em relação ao custo do tipo da vela 2, será. Então, olha só, nós descobrimos os raios dos volumes de cada cilindro do tipo 1. Qual que é a forma que nós utilizamos? Então, é comprimento igual 2 vezes o π vezes o raio, né? Então, aqui nós temos 20. Então, aqui é esse valor, né? Então, qual que é a medida do raio? O raio seria 10 divididos por π. Então, calculando o volume aqui dessa primeira figura, nós vamos ter quanto? Substituindo esses valores, nós vamos ter π vezes 10, que é esse valor, vezes, né, agora o raio ao quadrado, que é 10 sobre π elevado ao quadrado. Então, nós vamos ter quanto? Nós vamos ter 1.000 sobre π. Então, o volume é esse valor. Agora, aqui desse segundo tipo aí de vela, né? Então, é a mesma forma que nós vamos utilizar. É 2 vezes o π vezes o raio ao quadrado. Então, isso aqui, ele é igual a 10. Então, quanto que vale o raio aqui? O raio vale quanto? Vale 5, que é metade, né, desse valor aqui. Esse aqui é 10, então o raio é metade, é 5. É 5 sobre π. Então, calculando o volume, então, substituindo esses valores aqui que nós temos na fórmula, que a fórmula é volume igual a π vezes o raio ao quadrado vezes a altura ao quadrado. Então, substituindo esses valores, nós vamos ter quanto? Nós vamos ter 500 sobre π. Então, portanto, nós vamos pegar o volume da primeira e vamos dividir pelo volume da segunda. E qual que nós vamos encontrar? Nós vamos encontrar o número 2. Então, ou seja, é o dobro. Na questão 17, então, olha só, em muitas regiões do estado de Amazonas, o volume de uma madeira de árvore cortada, ele é avaliado de acordo com a prática dessas regiões. Então, primeiro, dá-se uma volta completa em torno do tronco com o barbante. O barbante, ele é dobrado 2 vezes pela ponta e, em seguida, o comprimento, ele é medido com a fita. O valor obtido com essa medida, ele é multiplicado por ele mesmo e depois é multiplicado pelo comprimento do tronco. Esse é o volume estimado da madeira. Outra estimativa, ela pode ser obtida pelo cálculo formal do volume desse
tronco, né, considerando um cilindro perfeito, porque aqui nessa imagem nós vemos, né, que o tronco, ele representa aí a forma de cilindro. Então, qual que é a diferença entre essas medidas? Ela é praticamente equivalente às perdas de madeira no processo de corte para comercialização. Então, nós podemos afirmar que essas perdas são de qual ordem? Então, primeiro, o volume prático estimado de madeira, ele é conforme o enunciado nos fala, né? Nós vamos calcular pela seguinte expressão. Então, é o volume, então, é igual a 2 vezes o π vezes o raio. Isso é dividido por 4, porque aqui nós vemos que nós temos esse valor, né? São 4 dobras, vezes 2 vezes o π vezes o raio por 4, isso vezes a altura. Então, qual que vai ser esse volume? Nós vamos obter esse valor simplificando a expressão. Então, o volume frontal estimado dessa madeira, ele é calculado pelo volume do cilindro. Qual que é a forma que nós utilizamos? Π vezes raio ao quadrado vezes a altura. E nós precisamos encontrar qual que é a razão, né, entre o volume 1 e o volume 2. Então, o volume 1 a gente obteve aqui essa expressão, e aqui no volume 2 a gente teve essa expressão aqui. Simplificando esses valores, nós vamos ter 0,785, né? Transformando aqui em porcentagem, 78,5. Então, o que isso significa? Significa que o volume estimado de madeira corresponde aproximadamente a esse valor, que é o valor do volume cilíndrico. Portanto, a perda do corte da madeira é, então, 100%, que é o valor total, menos esse, que vai dar 21,5. Então, qual que é o valor mais aproximado? É o valor aqui da opção B, 22%. Questão 18, Alice colocou 1 litro de 1.000 centímetros cúbicos de água em uma jarra e ela mediu o nível da água. Depois, ela colocou um objeto maciço de prata na jarra e mediu novamente o nível da água, conforme nós vemos aqui na figura. A massa de 1 centímetro cúbico de prata é de 10,5 gramas. Qual que é a massa desse objeto? Então, como 1 litro, né, que nem fala aqui no exercício, é 1.000 centímetro cúbico de água, então, deixou a jarra com o nível de 15 centímetros, como ele fala aqui. Então, nós podemos encontrar qual que é a área da base aqui dessa jarra, né? Como que nós calculamos? É o volume igual a área da base vezes a altura, né? Então, como que vai ficar? A área da base. Qual que é a área da base? É o volume dividido pela altura. A altura aqui é 15. Qual que é o volume? Aqui nós temos 1.000. Então, é 1.000 divididos por 15. Simplificando, nós vamos ter 20/3. Então, o volume do objeto que ela coloca ali dentro é o mesmo de água deslocada, né? Tirada. Então, como o nível subiu 3 centímetros de água, o que nós vamos ter? Então, o volume aqui desse objeto, então, ou seja, é 200/3, que é o valor que nós encontramos aqui, vezes 3, que é esse valor que nós temos aqui no exercício. Então, nós vamos ter quanto? Nós vamos ter 200. Então, o volume desse objeto é de 200 centímetros cúbicos. Então, como 1 centímetro cúbico de prata, ele tem 10,5 gramas de massa, como nós vemos no exercício, o objeto ele será 200 vezes 10,5, então, 2.100 gramas. A opção correta é a opção D. Questão 19, uma fábrica ela produz barras de chocolate no formato de paralelepípedos e de cubos com o mesmo volume. As arestas dessa barra de chocolate no formato de paralelepípedo, elas medem 3 centímetros de largura e 18 de comprimento e mais 4 de espessura. Então, analisando essas características das figuras, qual que é a medida das arestas dos chocolates que têm o formato de cubo? Então, nós precisamos calcular somente o volume, né? Então, nós multiplicamos aqui o valor do comprimento vezes o valor da largura vezes o valor da espessura, né? Então, ou seja, é 3 vezes 18 vezes 4. Isso é igual a 216. Então, o A, né? Esse valor vai ser igual a 6 centímetros. Questão 20, em uma cidade possui um reservatório de água com esse valor, né, na forma de um cilindro circular reto, com 5 metros de altura e a capacidade é de 100 metros cúbicos de água. Então, foi construído outro reservatório, né, reservatório 2, com o mesmo formato do anterior, só que com a mesma
altura. Então, cuja o raio da base é o dobro do comprimento aí dessa primeira figura. Então, nessas condições, a razão entre os volumes C1 e C2 é igual a quanto? Então, primeiro, qual que é o volume desse primeiro reservatório, né? Então, nós utilizamos a mesma fórmula, é π vezes raio ao quadrado vezes a altura. Então, nós temos aqui o volume da segunda figura que nos diz aqui no exercício, então, é a mesma coisa, só que aqui ele fala que é o dobro. Então, o raio é o dobro, então, é 2 vezes o raio ao quadrado. Então, nós vamos ter esse valor do volume. Então, qual que é a razão, né? Qual que é a divisão desses valores? Então, vou pegar o valor do volume 1 e vou dividir pelo valor do volume desse reservatório 2. E nós vamos ter quanto? 1/4. Qual que é a opção correta? A opção D. Última questão do nosso livro de atividades. Então, no mês de setembro de 2011, a Petrobras ela atingiu a produção diária de 129 mil barris de petróleo. Na área de pré-sal, no Brasil, o volume de um barril de petróleo corresponde a 159 litros. Então, de acordo com essas informações, lá em setembro de 2011, a produção diária em metros cúbicos atingida pela Petrobras na área de pré-sal do Brasil foi de quanto? Então, olha só, nós temos 129 mil barris, né? Então, nós vamos multiplicar aqui por esse valor, né? 159 litros. Então, quanto que nós vamos ter? Nós vamos ter, em valor aproximado, né, 20.511 metros cúbicos. A opção correta é a opção B. E assim nós vamos finalizando a nossa aula de hoje. Eu espero vocês na parte da tarde, onde vocês vão estar entregando aí a apostila de vocês, caderno de atividades e também o caderno de matemática para fazer a correção. E também vocês vão receber aí um mimo que foi feito com muito carinho para vocês. Até mais, Otávio.